Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Frente de Defesa da Pessoa com Deficiência segue pautando a implantação do bilhete único especial. E o presidente da Câmara recebe a visita de pastores para discutir o Plano Municipal de Educação. Agora no Jornal da Câmara. A Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniu no último dia 15 de julho na Câmara Municipal. Em pauta, a discussão sobre o projeto de lei 2865 de 2015, referente à implantação do bilhete único especial. O vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, explica. A reunião que realizou na data de hoje com os vereadores e representantes da sociedade civil, dos efetivos interessados pelo projeto de lei esse que trata de alterar uma lei anterior para que discipline com relação às pessoas que realmente podem usar, as pessoas necessitadas, questão de saúde, de mobilidade reduzida, corrigir a lei anterior para que contemple o maior número de pessoas realmente necessitadas. O projeto foi encaminhado pela Prefeitura, mas na redação que veio me parece que não está muito bom ainda, não contempla todas as situações, especialmente os atendidos pelos CAPS. A lei não está muito próxima da realidade de São Paulo, vamos dizer assim, da realidade da região metropolitana da capital. Então nós vamos estudar o projeto de lei e aqui definiu-se hoje de forma inicial que temos que contemplar os atendimentos também do CAPS, e para isso nós temos que criar uma limitação também com relação à renda per capita. Enfim, o projeto não está bom, vamos estudar, e não só isso, vamos procurar conversar com o governo, com a Secretaria de Trânsito, buscar uma saída negociada para que ele fique um pouco mais equilibrado aos interesses da população. Projeto esse que foi protocolado nos últimos 15 dias pela Prefeitura. Ele ainda vai ser lido em plenário, depois vai passar pelas comissões, passando por essas comissões com as eventuais mudanças que possam ser feitas, diante disso que eu acabei de falar, aí ele vai estar possível de ser votado em plenário. Acredito eu que nesse próximo semestre a gente venha votá-lo e trazer uma realidade mais próxima da população. Também no dia 15, o presidente da Câmara, professor Jesus, do PDT, recebeu a visita do Conselho de Pastores de Guarulhos, representado por 2 membros. Eles discutiram a inclusão da dita ideologia de gênero, orientação sexual e educação sexual no Plano Municipal de Ensino. O PME baliza as diretrizes do ensino pelos próximos 10 anos. O que você confere agora é um bate-papo sobre este assunto realizado na Sala da Presidência. Lembramos que as declarações aqui expressas não representam a opinião da TV Câmara ou mesmo da Câmara Municipal sobre esse tema. Na realidade, o que me motivou em trazer os pastores, primeiro eu quero agradecer a presença do pastor João, pastor Toninho, são do Conselho de Pastores aqui da cidade de Guarulhos, mas o que me motivou, na realidade, foi essa celeuma, ou seja, essa discussão que nós estamos ouvindo falar há alguns meses sobre ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação. E dizer que, como vereador dessa casa, eu sou contra exatamente essa questão, até porque acho que nós acreditamos na família. Talvez você possa pensar, mas Jesus, você é contra porque você é evangélico? Não, não é por isso. Na realidade, eu acredito que a família, muitas vezes, ela está para ensinar a criança todas as questões sexuais. Eu acho que a educação está para ensinar outras coisas, a ler, a escrever. Nós já debatemos, já falamos sobre isso aqui nessa casa. Então, o meu viés, ou seja, o meu intuito hoje foi para que nós possamos realmente debater, para que vocês que estejam nos assistindo, que vocês possam realmente entender melhor o que é ideologia de gênero. Eu quero desejar boas-vindas a eles e desejo aí a todos um bom debate a nós. Vamos lá, então. O professor Jesus aqui já se antecipou e apresentou aqui os nossos também convidados, né, professor? Pastor João Staub, que é da Igreja Ministério Verbo Vivo, e o pastor Antônio Henrique Lima, que é da Igreja Batista
Peniel. Vou começar aqui então com o pastor João. Pastor João, antes até da gravação, eu ouvi ali você dando entrevista, inclusive para o nosso colega aqui da imprensa da Câmara também, sobre o seu conceito de ideologia de gênero. Então eu queria que você colocasse o seu conceito de ideologia de gênero e se o grande problema está na palavra gênero, que é isso que está atrapalhando o projeto de lei hoje, por favor. Obrigado também pela participação aqui. Ok, obrigado. Bom, o meu conceito não é meu conceito, é o conceito dos ideólogos. Quando a gente estuda a questão de gênero, nós percebemos que os ideólogos de gênero, isso está exposto, né, na mídia, quem faz pesquisa séria sabe. Os ideólogos de gênero dizem o seguinte, que é preciso desconstruir a família. Eles simplesmente e explicitamente dizem que este modelo tradicional de família não serve porque é opressor. O modelo de pai, mãe, filhos, o modelo de chamar homem de homem, mulher de mulher, não deveria ser assim, porque eles dizem que essa questão de gênero, ou seja, a questão masculino e feminino, não é uma questão natural da natureza, da biologia, da anatomia, é uma construção social, ou seja, é ensinar para as crianças, desde a mais tenra idade, que elas devem escolher se elas vão ser homem, se elas vão ser mulher, ou devem escolher alguma outra coisa. E não somente isso, que elas devem, desde a mais tenra idade, experimentar. Então não é um conceito meu, é um conceito que está explicitamente exposto pelos ideólogos de gênero. Então nós somos contra porque nós somos a favor da família. E, obviamente, essa questão moral não deve ser ensinada pelo Estado, precisa ser ensinada pela família. As questões morais, né, as questões de valores devem vir da família, não devem vir do Estado. Então, nós somos contra a inclusão de gênero, seja no plano municipal de educação, seja na lei de diretrizes orçamentárias, e nós somos contra também essa questão de aulas de sexualidade para crianças. Os pais é que devem ensinar essa questão para os filhos. Obviamente, os filhos vão crescer e vão aprender, né, através da biologia, como funciona o corpo humano, tudo mais, mas aulas de educação sexual ou de aulas de sexualidade para crianças acabam sendo tendenciosas e expõem as crianças a uma erotização precoce. É o que a gente tem visto. Tendenciosas, na sua opinião? São tendenciosas, altamente tendenciosas. Bom, então vamos aqui fazer o advogado do diabo, com perdão da palavra, né, de citar o coisa ruim, mas e aí vou me citar como exemplo aqui, já que estamos no debate, e acho que eu vou ser o grande contraponto da questão. Quando eu estudava, e na escola mesmo, na quarta série, hoje tem até 9º ano, né, na minha época não tinha, na quarta série eu tive um livro de educação sexual que dizia O Corpo Fala, o nome do livro. E explicava que o corpo do menino, né, ele tinha o pipi, a menina não tinha, e explicava também como nasciam os bebês. Eu, pelo menos por mim, nunca vi isso como uma questão de erotização da quarta série, porque você entende, você passa a entender como funciona, mas você não toma aquilo pelo lado erótico. Então, pelo menos comigo, não funcionou desta maneira. Não sei se eu posso me citar como exemplo. Evidentemente, para todos é muito difícil, porque eu estou fazendo um recorte aqui da minha experiência. Então, nesse ponto, eu não sei se seria tendencioso o ensino. Por que você, não sei se é a sua posição como pastor, ou se é a posição da igreja, no caso que o senhor representa, seria tendencioso? Eu acho que a sua experiência não serve para comparação, porque a sua experiência não foi uma aula de gênero. Foi uma aula de biologia. Você percebe? É diferente. Mas foi de educação sexual. Ok. Foi de educação sexual. Mas foi educação sexual num nível, não estava discutindo gênero. Se você pegar os vídeos de aulas de educação sexual de gênero que têm sido produzidos na Europa, provavelmente você não vai ver diferença entre um filme pornográfico e esses vídeos. A gente tem feito pesquisas. Nós sabemos como são os vídeos. Por exemplo, eu imagino que as suas aulas de educação sexual foram muito diferentes de dizer para um menino, para as crianças, por exemplo, olha, exercício de aula de educação sexual. Beije alguns meninos e escreva o que você sentiu. Beije algumas meninas depois e escreva o que você sentiu.
eu imagino que as tuas aulas foram muito diferentes destas aulas. Então, são estas aulas que nós somos absolutamente contra, porque estas são tendenciosas e expõem as crianças. Mas será, pastor, e aí também quero ouvir a oposição do pastor Antônio, mas será que se estas palavras, o gênero ou a ideologia, as pessoas têm um pouco de receio de usar, mas a igualdade de gênero, de respeitar todos da mesma forma, se essas palavras forem incluídas neste programa municipal de educação, será que as aulas aqui seriam desta maneira? O senhor colocou aulas europeias, né? A gente sabe que a Europa tem uma mentalidade diferente, as pessoas vivem no primeiro mundo, aqui nós estamos começando um trabalho. Será que as aulas aqui seriam dessa maneira? Eu citei a Europa porque as pessoas que são militantes, né? Esquerda, artistas e alguns militantes de gênero citam exatamente essas fontes. Então nós estamos citando porque são onde eles bebem. Judith Butler e outras representantes desta questão de gênero. Então, nós somos na fonte. Vamos saber o que está acontecendo lá, porque é lá que eles têm bebido. Então, é uma cópia de modelos europeus. Inclusive, lá não tem funcionado muito, porque já cortaram recentemente muitas verbas que eram destinadas a financiar programas de gênero, foram cortados, porque não tem base científica nenhuma isso. Você percebe? Então, essa questão, nós sabemos que realmente é tendenciosa. Agora, obviamente, nós somos contra a discriminação. Obviamente, nós não queremos que as pessoas... respeitamos, aliás, todos os comportamentos das pessoas. Então, nós ensinamos, inclusive, isso, né? Respeitar, nós ensinamos a acolher as minorias e respeitar os comportamentos de cada um. Isso é uma coisa. E, na verdade, isso é dito, né? Olha, na verdade, nós queremos apenas dizer que existe diferenças e tudo mais, mas isso é o que está na superficialidade, né? E isso é feito quase como um marketing para ganhar a simpatia das pessoas. Mas, quando a gente olha para todos os produtos, digamos assim, que estão já preparados para serem inseridos através da educação, então a gente vê que a coisa não é tão simples assim, não é tão superficial assim. Eles querem colocar gênero para depois ter uma plataforma e dizer, não, está previsto no plano de educação e nós temos essa prerrogativa agora de dar continuidade, de dar desenvolvimento a isso. Então nós somos contra essa influência para as crianças, principalmente em tão tenra idade. Deixa eu ouvir o pastor Antônio também a respeito do assunto. Pastor, eu queria que o senhor se posicionasse um pouco para a gente aqui melhorar também o debate. E parece que vocês também são contra a que se coloque o termo orientação sexual no projeto, né? E orientação sexual hoje é algo muito debatido pelas pessoas, vem a tentar tirar o preconceito talvez das minorias. Não sei se é assim também que o senhor enxerga. Eu queria a posição do senhor, por favor. Então, o pastor João colocou bem. Eu creio que assim, a questão toda não está em nós discutirmos discriminação, preconceito. Eu acho que nunca houve tanto preconceito no Brasil quanto aos últimos anos em que nós estamos vivendo. Sempre houve o preconceito no Brasil. Nós vivemos aqui, nós somos um país completamente de várias etnias, né? Influenciado diretamente por isso, e sempre houve preconceito, mas ultimamente está sendo muito marcado e principalmente de que os evangélicos são preconceituosos, né? Com relação à questão do sexo, com relação à questão da etnia, enfim, sempre nós somos taxados dessa maneira. Mas a questão está assim, ó, o que é mais importante hoje para uma criança ter? Eu trabalho com educação com 300 crianças numa creche com parceria da prefeitura. O que é mais importante uma criança ter hoje? Uma educação de qualidade, conhecimento, adquirir conhecimento para amanhã se tornar um profissional, ou ela aprender se ela é menino ou menina, se isso a família já faz bem. Nós estamos aí há 2015 anos da era cristã. Se nós contarmos o passado da era do ser humano, sejam ela milhões ou milhares, como nós cremos, nós vamos ver que a sociedade sempre determinou que a família cuidasse da questão moral. Nem por isso deixou de existir, por exemplo, homossexuais. Nem por isso deixou de existir homem e mulher. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Hoje, a gente
Claro que a questão está em volta nessa questão da discriminação, da questão do preconceito que surge, principalmente nas camadas mais inferiores da sociedade. Eu nasci no Morro do Andaraí, lá no Rio de Janeiro. O preconceito anterior era: quem nasce no morro não presta. Quem nasce no morro é bandido, quem nasce no morro é favelado, quem nasce no morro vira avião, como a gente dizia lá no Rio de Janeiro. Eu sou prova de que isso não é verdade. Eu disse essa semana que 95% dos meus amigos, e eram muitos amigos, morreram no tráfico no Rio de Janeiro. Só para a gente esclarecer o termo, né, pastor? Avião é aquela pessoa que leva a droga de um lado para outro. 95% dos meus amigos, eram muitos amigos, morreram no tráfico, ou pelo tráfico ou pela polícia. Porém, quando você olha o Morro do Andaraí, ele é 95% de trabalhadores, de famílias. A estatística não tem nada a ver com a realidade. Quando a gente fala sobre discriminação, preconceito e coloca a questão da homossexualidade, a orientação de gênero, a gente está olhando uma margem, a gente diz assim, sempre quem que está à margem. Na verdade, dentro do próprio movimento de que se tenta hoje essa defesa da sexualidade para crianças, para adultos, você vai encontrar também nesse segmento pessoas lá que não concordam com isso. São pessoas que vivem as suas vidas porque optaram por uma sexualidade diferente da que é macho e fêmea, porém não levantam uma bandeira de guerra contra ninguém, porque entendem que, de alguma forma, eu não sei se eles acham que estão errados ou que estão certos, mas de que eles não querem entrar num debate como esse, que só gera muito mais polêmica para eles mesmos. O que eu defendo é o seguinte: eu sou totalmente contrário a essa questão, porque a criança não tem, a gente sabe disso. Qual é a época da razão da criança? Qual é a época da razão da criança? Será que uma criança de 2 anos, eu trabalho de 3 a 4 anos de idade, será que uma criança de 2 a 3 anos de idade, ela pode escolher o que fazer? Se ela pode escolher o que fazer, nós vamos entrar em muitos outros debates, por exemplo, como ela pode dirigir um carro, como ela pode tomar as decisões de ser um traficante, de ser um criminoso e ter que pagar por isso. Está entendendo? Então, a gente sabe, o grande problema não está naquilo que que a sociedade quer debater de minoria, de defender minoria. A gente sabe, a gente tem conhecimento disso, a gente sabe que isso é uma questão que vai muito mais além. E o que a gente defende é o seguinte: de que a criança seja orientada por pai e mãe. Depois do intervalo, essa conversa continua. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Você continua acompanhando o bate-papo do presidente da Câmara com o Conselho de Pastores de Guarulhos.
Você não acha, pastor, aproveitar então para te fazer uma provocação, não só Antônio Bujanra, falei assim Antônio Bujanra, mas vou te fazer uma provocação, pois né? não. Porque tinha o programa Provocações lá na TV Cultura. Legal. O pastor João aqui, ele citou sobre o formato das aulas, né? Que seriam, os meninos vão beijar meninos e contar experiências, as meninas vão beijar meninas e contar experiências, e eu coloquei uma aula para ele que eu tive muito tempo atrás. Quantos anos você tinha? Não me recordo, 4ª série, né? Devia ter o quê? 9 anos de idade. 9 anos, por certo, aí. 9, 10, até 10 anos, vai que fosse. E ele pontuou as diferenças entre as aulas. Quer dizer, então, se de repente a gente conseguisse regulamentar na lei o tipo de aulas que as crianças poderiam ter, similares a essas minhas, vocês seriam a favor? Não, eu não seria a favor. Assim? Quando você estava com 9 anos de idade, você sabia se você era mulher ou era homem? Aí eu tinha noção de que eu era homem. Quem te orientou isso? A vida? Ninguém. É instinto. Não é instinto. Para mim foi. A vida te orientou. Você disse bem, o instinto te orientou. Mas seu pai e sua mãe sabiam que, por determinação, que você era menino e você foi criado assim. Aí vem o outro lado que diz assim, não, mas aí o camarada, e essa é a defesa, o camarada, ele está preso num corpo masculino, mas a alma dele é feminina. Então, aí o estudo vai muito mais além do que isso. Não é simplesmente mudança de gênero que vai resolver. Não a palavra na lei, mas assim... E aí eu entendi que os senhores são favoráveis a não discriminar ninguém e a ter esse tratamento igual a todos, certo? Igual a todos. Independente do sexo, de raça, de religião. Até porque as mulheres também reclamam muito com essa palavra gênero para ser incluída na lei, porque as mulheres reclamam que ainda são inferiorizadas. Com certeza. No mercado de trabalho que ganham menos. E são reclamações pontuais e verdadeiras, né? E pelo que eu entendi, então, nesse ponto, os senhores são iguais. Vocês não acham que... Não sei se essa palavra gênero contribuiria para isso ou não, mas para que não houvesse também a evasão escolar, porque muita gente que se sente com esse preconceito, ou até porque às vezes o professor não sabe tratar um aluno que, como você disse, nasce homem e de repente na cabeça ele é mulher, ele tem hábitos de mulher, inclusive se estuda para que os transexuais possam assinar o nome social nas provas, nos documentos. De repente isso não ajudaria também a evitar que as pessoas fugissem da sala de aula, já que a educação hoje já é tão precária aqui no país? Então, aí, você vê quanta coisa se tem para Sim, debater sobre educação, claro, do que chegar a gênero. Nós estamos aí com crianças fora da escola sendo mortas pelo tráfico. Ninguém fala nada disso. Nós estamos aí com crianças, porque o adolescente, para jovem, ele toma a decisão, não quero mais estudar. Eu matei um ano inteirinho da minha vida fazendo tatuagem e jogando bola na escola. Quem decidiu isso? Eu decidi. Eu era um adolescente me tornando jovem. Então, nós temos muita coisa para decidir com relação à escola. Como é que você torna a escola mais atraente para as crianças, com aula de qualidade? Hoje as pessoas, por exemplo, têm computação, têm internet, têm tudo, e acham que isso resolve. A criança está cheia de conhecimento, mas não sabe o que fazer com isso. Por quê? Porque nem os pais têm educação. E quando nós falamos de educação, não é saber sentar bem, não é saber se comportar bem. Nós falamos do mínimo da vida, que, por exemplo, na minha época, a minha mãe era semi-analfabeta, ela me ajudava no trabalho de casa, porque lia. O meu pai foi porteiro de um prédio, veio do sertão da Paraíba e só sabia escrever o nome. Mas a gente teve educação de respeito. Por isso que não há lugar melhor no mundo para aprender a se respeitar gênero, minorias, do que na igreja. Meu pai não era um cristão do jeito que nós gostamos de dizer. Crente batista, crente de um ministério evangélico. Meu pai foi criado no sertão, numa igreja, os pais pertencendo a uma igreja católica, e na cabeça dele, o cristianismo era aquilo que ele havia aprendido. A minha mãe me deu uma orientação. E um dia a minha mãe falou assim, olha, você precisa conversar com o seu filho está tornando um adolescente, para dizer para ele o que é o homem, o que é a mulher. Meu pai falou para minha mãe assim, a vida vai ensinar para ele. Esse era o conceito do meu pai. A minha mãe sentou comigo e falou, filho, é assim a vida. Então, existem muitas coisas a serem tratadas na sociedade. Muitas pessoas feridas, tanto do nosso lado, quanto do lado de qualquer minoria que seja, feridas, entende? E aí, nós estamos entrando num clima no Brasil, que já aconteceu na Europa, que vai estar acontecendo nos Estados Unidos, de uma guerra. Parece que nós estamos torcendo para que algum pavio estoure, para que seja deflagrada uma guerra entre os cristãos e entre as minorias do Brasil e do mundo. E o que não é verdade. Se existe
alguém interessado em paz nesse Brasil, nesse mundo, são os cristãos. Bom, acho que os posicionamentos ficaram claros. Eu já daqui a pouco vou pedir uma palavra, então, final de cada um. Antes eu queria ouvir aqui o professor Jesus. Como professor, né, eu acredito que o senhor entenda que ensino e informação é conhecimento e que as pessoas devem ser esclarecidas. Talvez essa questão do gênero ela seja bastante complexa. Aqui, com certeza, é um bate-papo muito pequeno, não vai dar para a gente debater isso a contento, e os debates devem ser feitos não só no país, como nos estados e também nos municípios, de uma maneira mais ampla, entendo assim, né? Mas, pelo menos, a parte da educação sexual é uma parte mais pontual. Essa eu acho que dá para a gente até tentar discutir um pouco mais. Queria ouvir do professor Jesus, que é professor, que também dá aula, que também está em escolas, assim como aqui o pastor Antônio. Ensino e informação é conhecimento, professor. Eu vou mais uma vez me citar como exemplo, até porque só estou aqui, que dá para a gente conseguir tirar algumas histórias. Eu sou um filho temporão, então minha mãe me teve praticamente com 40 anos, meu pai já tinha 40 e poucos. Quando eu fiquei maiorzinho, sempre foi muito difícil para mim conversar sobre sexo com eles, porque eles já eram mais de idade e tal. Eu não sei se de repente rola uma vergonha, é difícil conversar. E na escola, quando eu tive essas aulas, eu me senti mais à vontade para pelo menos entender sobre o assunto, perguntar para professores e até para dividir experiências com os meus amiguinhos. Como que o senhor vê essa questão exatamente desse ensino? Eu não sei se o senhor tem filhos, professor Jesus, hoje que a gente vai descobrir aqui nesse bate-papo, mas para ensinar os filhos, conversar com os filhos sobre sexo, para o senhor seria uma coisa normal? Ou a escola nesse ponto poderia ajudar também? Até porque de repente a criança mesmo se sente com dificuldade de ir até o pai ou até a mãe e ter uma experiência melhor com o professor, com os amiguinhos, porque ali está entre eles podem tirar todas as dúvidas, falar a besteira que quiser, errar do jeito que quiser, para poder aprender ali mesmo, por favor. Ok. Não, com certeza, primeiro respondendo a sua questão, sou pai. Tenho uma filha, chama Valentina, linda, maravilhosa. Dizer o seguinte, como educador, né, como professor que sou, eu tive aulas, não sou tão velho assim, mas a gente também teve aula também de educação sexual. Mas como diz até mesmo o pastor João, já o pastor Toninho, as aulas, não vou dizer de antigamente, era uma educação totalmente diferenciada, é como você disse. Muitas vezes os nossos pais, eles realmente, acho que a educação sexual nós aprendemos em casa. Até o pastor João comentou uma coisa interessante, que isso vem de berço. Isso é muito bacana. O que nós estamos aqui no entrave é a questão do quê? De gênero, né? A ideologia de gênero. Então veja só, a ideologia de gênero muitas vezes, é você falar para a criança, um exemplo, olha, você não é menino e nem menina, e você quando crescer, você escolhe o que você quer ser. Então, eu acredito como educador, como professor, eu acho que a casa ela é muito essencial para que o pai, a mãe possam ensinar. A mesma coisa, assim, a escola também, eu digo que sempre é uma extensão da casa, eu concordo com isso. Porém, nós temos que ter aqui um equilíbrio para que não possa confundir a cabeça dessa criança. Porque a criança, muitas vezes, até como disse já o pastor Toninho, ela está em formação. Piaget fala que, se não me engano, até 7 anos, 8 anos, ela está na formação do caráter dela. Então, nós precisamos muito bem saber induzir, ou seja, conscientizar essa criança. Eu acredito que a questão mesmo aqui não é sobre a questão como você vai ensinar, mas em voga está a questão da ideologia de gênero, ou você não saber o que você é, sendo que na realidade se você nasceu homem ou se você nasceu mulher. Então eu acredito que nós temos que ponderar, eu acho tanto a escola, os pais com certeza têm que entrar com afinco, eu acho que é responsabilidade dos pais sim, educar sexualmente a criança, e a escola realmente ele tem também a sua parcialidade sim, mas saber com temperança para que não venha realmente aí atingir, muitas vezes as crianças ficarem conflitadas, ou muitas vezes saber o que é ou o que não é, mas eu concordo que tenha que ter aí realmente um equilíbrio entre ambas as partes. Depois do intervalo, você acompanha as considerações finais dessa conversa. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele,
você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Voltamos com a conversa sobre a questão de gênero no ensino. Hora de você conferir as considerações finais. Para mim foi um prazer, é um privilégio estar aqui hoje com o pastor João do Verbo Vivo, pastor Toninho também da Batista Peniel. E eu, lógico, com certeza eu os convidei para que viessem até aqui, para que nós possamos realmente aí ter um bate-papo mais abrangente, você que está nos assistindo, que você possa realmente entender o que é ideologia de gênero. Já foi dito aqui, eu quero também até reforçar que ninguém é contra ninguém, né, pastores? Ninguém aqui está para discriminar ninguém. Apenas nós estamos aqui falando que ideologia de gênero é uma situação que eu vejo que hoje as escolas, eu disse isso na Câmara, aliás, até no plenário, que eu acho que hoje as escolas têm tanta coisa para ensinar, como ler, como escrever, como muitas vezes aprender a somar, do que ficar ensinando muitas vezes a criança se ele é menino ou se ela é menina, quando crescer que ele vai discutir. Então, que Deus possa abençoar a nós, as nossas vidas, nosso município. Eu tenho certeza que tudo isso vai ser resolvido. Até quero dizer em nome dos vereadores, muitas pessoas, já temos um projeto aqui, as pessoas estão realmente assim, contra instituir isso no PME, ou seja, no Plano Municipal de Educação, a questão de ideologia de gênero. E eu quero agradecer a você que nos assistiu. E conte conosco, estamos aqui para defender a família. Muito, muito obrigado. E pelo jeito ainda vai rolar muito debate, porque o projeto ainda vai passar aqui pela casa, precisa ser votado, precisa ser aprovado, vai rolar discussão na tribuna, mas é assim que funciona, é por isso mesmo que é saudável. Só um adendo, com certeza, virá no próximo semestre, e eu quero convidar a você, meu amigo, minha amiga, fique atento, você que faz parte, que defende a família genuína, eu gostaria que no dia da votação você estivesse aqui no plenário para nos ajudar, isso mesmo. Muito bem, então o projeto ainda vai ser debatido, vai ser discutido aqui, e apesar de que o senhor colocou que para o senhor, para os amigos pastores, talvez a questão do gênero ou a questão da sexualidade não seja tão importante de ser ensinada nas escolas, são elementos que fazem parte do mundo moderno e a gente tem que estar informado sobre isso. Pastor Antônio, Pastor João, considerações finais, por favor. Obrigado aqui por esse bate-papo. Bom, é um prazer estar aqui junto com vocês. Agradecemos também essa oportunidade, esse espaço. Acho que é uma questão muito importante que os pais devem ficar atentos e principalmente nessa questão conceitual. Obviamente, ensinar sobre a questão sexual, as crianças vão crescer, vão aprender, devem aprender, mas a questão é a orientação de gênero. Nós sabemos que a orientação de gênero, ela destoa, ela distorce, ela expõe as crianças e ela influencia, porque a escola influencia, né? Então, essa questão de gênero, nós somos contra a inclusão, porque nós sabemos que isso vai ser uma plataforma para uma série de outros desdobramentos que querem influenciar a criança, mudar o conceito de família. Então, nós defendemos o conceito de família tradicional, pai, mãe, filhos, nós defendemos a questão de ser homem e ser mulher e respeitamos a opção de cada um. Cada adulto que faz a sua opção sexual, nós respeitamos. Terminando minha provocação, então, pastor, uma família com 2 pais ou 2 mães não é uma família para o senhor? Com 2 pais ou 2 mães? Não é uma família no modelo tradicional. Mas não é uma família. Estou tirando a palavra tradicional. Agora eu estou excluindo palavra aqui. Sim. Tirando o gênero, eu estou tirando o tradicional. Não é uma família para o senhor? É uma convivência, é uma relação que eles assumiram, mas não é uma família no modelo tradicional, no modelo que nós vemos o modelo de família. Acho que são opções. Essa é a defesa de vocês, Sim, ok. acho que são opções, mas isso não pode ser imposto. O que a gente vê na questão de gênero... Nem a família tradicional imposta também. Hã? Nem a família tradicional imposta também. Pois é, a família tradicional deve ser também uma decisão de cada um. Isso. Você pode decidir ter uma família ou não ter uma família. Você pode decidir por um casamento ou não ter um casamento, ou ter uma relação
com uma outra pessoa, com outro homem, uma mulher pode decidir ter uma relação com outra mulher. Isso nós respeitamos, mas que respeite também o direito dos pais ensinarem a questões de valores e questões morais para os seus filhos. Orientação de gênero influencia na questão moral, e isso não é papel da escola nem do Estado, isso é papel da família. É isso que nós defendemos, pelo direito de ser família, pelo direito dos pais formarem os seus filhos nas questões morais. É importante colocar o posicionamento, acho que agora ficou bem claro, de que você possa ter, não sei se controle, mas assim, educação suficiente sobre aquele que você colocou no mundo. Acho que essa sim ficou bem claro o posicionamento. Pastor Antônio, por favor, considerações finais. Então, eu creio o seguinte, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da TV, do professor Jesus, de trazer a gente aqui. Obrigado pela presença aqui. É uma honra a gente poder estar aqui, porque eu acho que isso serve como tribuna também, no sentido de a gente mostrar isso, de que a gente está aqui. Se todo mundo quer direitos, nós também queremos o direito. Eu quero ser pai, eu tenho 2 filhos, homens, eles optaram por isso, foram ensinados assim. E eu quero ter o direito. Ninguém está brigando porque uma mãe e um pai decidem, por exemplo, que seus filhos serão homossexuais. Eu não estou brigando por isso. Eu estou brigando pelo direito... Se os seus filhos fossem, você os aceitaria normalmente? Não, aceitaria a pessoa deles, respeitaria eles como pessoa, mas eu tenho uma orientação cristã, eu tenho uma fé, e diria a eles que, segundo a minha orientação, eles estão vivendo uma vida que não agrada a Deus. E eles jamais formariam uma família no seu conceito, então? Eu acho que, você vê como é tão amplo, né? Uma família que vem dando certo, uma formação familiar que vem dando certo há milhares de anos, eu acho que não tem questionamento para optar por uma que a gente não sabe do que vai dar. Alguém disse algum dia atrás, não é uma palavra minha, eu não lembro quem foi, mas se nós pegarmos casais de orientações diferentes e fizermos um país só de pessoas masculinas com orientações diferentes e um país de orientação feminina de orientação diferente, não vão gerar vidas, não vão gerar vidas. De um outro lado, se existem casais formando famílias que estão sendo formadas de forma diferente da tradicional, é porque a família tradicional falhou. Falhou em constituir família e falhou em adotar as crianças. E aí, quando há uma falha naquele plano perfeito de Deus, alguma coisa entra para poder substituir isso. Então, eu quero deixar aqui para as famílias assim, nós estamos aqui juntos, num debate, como você disse, numa questão moderna, mas que desde o início do mundo essas questões se apresentam, principalmente no mundo antigo. Isso não é nada moderno para nós. Quando você estuda história, quando você estuda teologia, você sabe aonde essas coisas vão chegar. O que nós queremos, sim, é que cada um tenha o seu direito, mas que também a gente tenha o direito de dar uma orientação para as famílias que nós cuidamos. Pastor João tem lá... Quantas famílias, pastor? Igreja? Muitas. 8 mil pessoas. Eu tenho 200 pessoas, 300 pessoas, fora as crianças que eu cuido e as famílias dessas crianças que não são membros da nossa igreja. Que elas têm o direito também... Isso não quer dizer... Isso não tem direito... Não se tem direito a colocar isso em lei. Que cada pessoa tenha o seu direito de tomar a sua decisão. Isso é democrático. O que está se tentando colocar no país hoje não é uma questão de democracia. O democrático é você optar. E nós podermos, em casa, na igreja, em cada um no seu recinto, tomar a sua decisão. Para a gente fechar, só, pastor Antônio, até porque nosso tempo já estourou, mas é que eu não podia deixar de fazer essa questão. Se o Estado é dito laico, por que as igrejas fazem tanta pressão em cima das leis? Muito pelo contrário. Eu ouvi uma palavra do pastor Dom Odílio Scherer, pastor não, padre, né? Ele é arcebispo de São Paulo. Ele estava num debate na TV, na Cultura, né? Não sei se pode dizer isso, mas já falei. E perguntaram aí, por que a igreja é contra isso? O aborto, a homossexualidade. E disseram tudo que todo mundo diz que a igreja é contra. Ele ouviu e ele disse assim, mas quem foi que disse que a igreja é contra? Nem a igreja do Verbo Vivo, o Ministério Verbo Vivo, nem a igreja batista, nós não somos contra nada. Nós temos uma opção melhor de apontar para a sociedade. Nós temos que continuar perseguindo esse direito de apontar um caminho melhor para a sociedade, do qual nós acreditamos.
Não importa, as pessoas assim, nós não acreditamos. Isso é democracia. Elas não querem. Dom Odílio fechou. Essa questão da ideologia de gênero é isso. Nós, a igreja, pode e tem uma opção muito melhor. Entendi. Então é um caminho que vocês apontam. Obrigado. Pode terminar então, pastor. Só queria pontuar, o mesmo. Estado é laico, mas as pessoas não são. Então as pessoas, cada uma tem a sua orientação, deve ser respeitada. Então não pode ser imposto via educação uma nova ideologia que vai influenciar em questões morais, em questões espirituais, em formação de valores. A TV Câmara está preparando uma edição do Câmara em Pauta sobre a abordagem das questões de gênero no ensino municipal, com a presença de pessoas ligadas à educação de Guarulhos. O Jornal da Câmara fica por aqui e a próxima edição é na segunda-feira. Até lá!